Fala, juventude! Seja bem-vindo ao canal Jovens Curados para Curar. Eu sou Ricardo Fleming e hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida esse início de semana, porque hoje é terça-feira e nessa terça-feira nós vamos falar sobre o julgamento de Cristo. Isso mesmo, hoje nós vamos entender o que o Senhor Jesus passou durante aquele tribunal. E eu quero te fazer uma pergunta antes de entrarmos aqui na leitura da palavra. Será que você tem crucificado o Senhor Jesus? Vamos entender isso aí? Corre aí, pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 27. A palavra vai dizer no Mateus 27 que Jesus agora está perante a Pilatos. Pilatos era a autoridade máxima naquele momento, ali na cidade de Jerusalém. Então Pilatos ali era o representante de César. E Jesus agora é entregue por Judas ao Sinédrio e Caifás depois dali leva ele junto com os outros perante Pilato para que ele pudesse ser acusado de morte. Por quê? Porque Jesus dizia que era rei. Então todo o julgamento de Cristo Jesus se dá porque ele dizia que era rei. Amém? Então vamos entender essas verdades? Em Mateus 27, no versículo 19, vai dizer: E estando ele no tribunal, sua mulher, a mulher de quem? De Pilatos, mandou-lhe dizer: Não te envolva com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que dissessem Barrabás e o fizessem morrer Jesus. De novo, perguntou-lhe o governador: Qual dos dois quereis que vos solte? Responderam eles: Barrabás. E no 22, replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Aleluia! Então aqui, meus irmãos, nós vamos começar a entender o julgamento de Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo Jesus foi levado perante Pilatos porque os judeus tinham ciúme deles. Jesus agora é levado perante Pilatos para ser julgado. E eu te pergunto, Jesus, ele tinha realmente alguma acusação que pudesse o levar à morte? Porque Pilato, por várias vezes, vai interrogar Jesus, falando com ele, perguntando: Você não vê a quantidade de acusação que fazem sobre você? Você não se defende? Você não fala nada? Então Jesus ele se manteve calado diante de todas as acusações. Mas eu quero te mostrar que, assim como Pilatos, ele vai lavar as suas mãos diante de Jesus, diante do povo, diante daquilo que estava acontecendo. Eu quero te dizer que muitas das vezes eu e você podemos entrar nesse lugar onde nós vamos crucificar de novo o Senhor Jesus. Porque no livro de Hebreus, corre aí rapidinho, Hebreus capítulo 6, nós vamos ver que é possível crucificar de novo o Senhor Jesus. Porque o livro de Hebreus, versículo 6, vamos ler do 4 em diante. Ele vai dizer assim, que é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram os dons celestiais, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e o poder do mundo vindouro e caíram. E ele diz, para esses é impossível arrependimento. Por quê? Porque estão de novo crucificando o Filho de Deus. Então, é possível crucificar novamente Jesus? É possível eu e você passarmos por isso que Pilatos passou? Sim, meus irmãos, é possível. Por quê? Porque Pilatos, nessa hora, ele tirou o dele da reta. Pilatos, nessa hora, ele resolve não julgar corretamente o que ele deveria fazer, porque os anciões e a multidão pressionaram ele ao ponto dele acabar tendo uma atitude errada na hora de fazer o julgamento de Cristo. E será que isso não tem acontecido comigo e com você? A palavra em Hebreus vai dizer que quando eu e você negamos a Cristo Jesus, quando a nossa natureza carnal se inclina novamente para o pecado, quando voltamos a nos sujar na lama do pecado, nós agora podemos entrar em um lugar perigoso, um lugar onde não haverá mais arrependimento e um lugar onde eu e você vamos crucificar de novo o Senhor Jesus. E isso é muito perigoso, porque a palavra de Deus nos mostra que esse lugar é um lugar onde não vai ter mais arrependimento. Então, que nós possamos entender essas verdades
verdades, que nós possamos compreender que esse julgamento que aconteceu com Cristo Jesus, ele pode sim se repetir na minha e na sua vida. E eu te pergunto, você aí, jovem, será que de repente você não tem se inclinado a querer voltar a fazer certas coisas? Será que de repente quando você está com a sua namorada, seu namorado, quando você está no seu quarto sozinho, ou quando você está no meio daquela rodinha de amigos que não são da igreja, será que a sua carne não começa a te inclinar a querer julgar e crucificar de novo o Senhor? Porque todas as vezes, preste atenção, todas as vezes que eu e você voltamos a nos inclinar para o pecado de novo, consciente ou inconscientemente, porque muitas das vezes nós estamos fazendo aquilo sem saber que é errado, ou já sabendo que é errado, voltamos a nos sujar naquela lama do pecado. Eu quero te dizer que você está crucificando o Filho de Deus, porque Pilatos, ele não era evangélico, Pilatos não era um filho de Deus, Pilatos não era um seguidor do Senhor Jesus, mas ele teve a oportunidade de julgar a causa de Jesus. E aqui Pilatos, ele foi advertido pela sua esposa. Sua esposa fala: olha, não se meta nessa causa desse homem, porque eu sofri muito por ele essa noite. Se nós formos rapidinhos aí no livro de João, nós vamos ter um segundo relato que fala melhor sobre isso. Amém? Corre aí, ó, em João capítulo 7, vamos ler João 19, do 7 em diante. Ele vai dizer assim, ó: responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com essa lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. E quando Pilatos ouve isso, a palavra de Deus vai dizendo no 8, e Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Então, Pilatos, depois de ter ouvido que ele era filho de Deus, ele mais preocupado ficou ainda. Então, aqui mostra um sentimento de um homem que, mesmo sem conhecer a palavra de Deus, foi gerado um temor dentro do seu coração. E muitas das vezes isso acontece na sua vida. Eu não sei se essa mensagem que está chegando para você, você já é uma pessoa que já declarou que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, você se arrependeu dos seus pecados, ou de repente você está ouvindo essa palavra agora, e eu quero te dizer que se esse temor está no seu coração, criando um desejo de voltar ao Senhor, de falar: meu Deus, o que eu tenho feito com a minha vida? Será que eu tenho caminhado da forma correta? Será que de repente eu faço essas coisas, mas eu sinto lá no fundo que isso não está errado? Eu quero te dizer que essa é a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele veio para convencer o homem dos seus pecados. Então não faça como Pilatos, não seja insensível a essa voz, porque a palavra de Deus vai dizer no 10 que então Pilatos advertiu Jesus e disse: não me responde? Não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou para te crucificar? E no 11 respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. E a Bíblia vai dizer no 12 que a partir desse momento Pilatos procurava soltá-lo. Então Pilatos, em um certo momento, ele ficou convencido de que Jesus realmente ele era inocente, que não deveria passar por aquilo. Ele falou: não, eu vou soltar esse homem. Mas a pressão dos que estavam em volta, a pressão do mundo, dos amigos, da vergonha do que vão dizer de mim. Agora esse povo vai dizer que eu sou crente, que eu não bebo mais, que eu não fumo mais, que eu não ando mais na rodinha do churrasco, da bebida ali. O que vão falar de mim? Será que quando os meus amigos mais íntimos ficarem sabendo, o que vão pensar de mim? E foi nesse lugar que Pilatos errou, porque a pressão veio sobre ele. A pressão veio quando disseram para ele: se você é amigo de Jesus, você não é amigo de César. E nessa hora ele recuou, indiferente a todas as advertências que Deus veio dando para a sua vida. Eu quero te perguntar uma coisa: será que Deus não tem te advertido? Será que o Senhor não tem falado ao seu coração várias vezes, até por boca de outras pessoas, para que você se arrependa dos seus pecados? Não viva mais uma vida mundana como essa, uma vida de bebedice, de drogas, de prostituição, de mentira, de falar mal da vida do outro, uma vida onde a corrupção está na sua vida, onde você é um empresário, mas você não paga os seus impostos da forma correta, você não é correto com os seus funcionários, você não paga o que deveria, porque no Brasil não é assim, então não dá. Ei, meu amigo, o Senhor hoje manda te dizer que arrume a sua vida. Ele ainda está te advertindo, ele ainda está te dando tempo para que você possa ter a mesma oportunidade que Pilatos teve, porque o Senhor, ele disse aqui, você, Pilatos, se você que vai me julgar, né? No versículo 11 ele diz assim, mas quem me entregou a ti, maior pecado tem.
Então, existe um nível diferenciado? Existe. Por quê? Quem entregou Jesus? Se eu e você formos parar para pensar, quem levou Jesus adiante de Pilatos? Porque teve Judas que traiu e quando traiu ele foi para o Sinédrio e do Sinédrio depois ele foi parar na mão de Pilato. Mas se você parar para fazer uma analogia, um pensamento, você vai ver que quem traiu Jesus era aquele que conhecia ele. Amém? Então, aquele que conhece, aleluia, e se volta a negá-lo, esse sim, ele é réu de maior pecado. Por quê? Porque como Hebreus 6 disse, e Hebreus 10 também vai dizer, aqueles que conheceram o Senhor, que caminharam com Ele, que ouviram da sua palavra, que provaram os seus poderes, que foram iluminados e de repente voltaram a praticar aquelas obras diante, eu quero te dizer que para você será réu de maior pecado, haverá uma sentença maior para a sua vida, porque você deliberadamente decidiu crucificar de novo Jesus e ultrajar o sangue da graça. E isso haverá maior consequência. Então essa palavra que chega hoje à sua vida não é para te acusar, para trazer peso, mas sim para confrontar o seu coração, para que dentro de você, juventude, você possa olhar e falar: ei, Senhor, eu quero encontrar esse lugar de arrependimento. Eu não quero continuar a caminhar nesse lugar aonde não terá salvação, aonde eu serei julgado maior pelos meus pecados. Eu não quero fazer o meu ouvido não quero deixar o meu ouvido surdo, não quero tapar o meu ouvido para a sua voz, tapar os meus olhos para aquilo que o Senhor tem colocado diante de mim. Então eu te digo nessa manhã de terça-feira, se você é uma pessoa que ainda não conheceu Jesus, comece a partir de hoje a mudar essa história, porque hoje, assim como Pilatos foi advertido por sua esposa, hoje o Senhor, através desse vídeo, que é atemporal, você pode estar assistindo ele hoje ou daqui a 10, 20, 30 anos, não importa, o Senhor hoje manda te dizer: eu tenho um caminho de vida para a sua vida. Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para mim e eu te salvarei. Eu te levarei para a eternidade, não para a perdição eterna, mas isso requer uma mudança de comportamento. Obedeça ao Evangelho, obedeça a palavra de Deus, creia no Senhor Jesus e Ele fará a obra, porque essa é a graça de Cristo Jesus. Amém? Mas isso requer de você, primeiro, uma decisão. Você precisa hoje realmente querer abandonar essas práticas do mundo e se voltar para Jesus. E a palavra de Deus diz que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Tempo de ignorância, meu irmão, era aquele tempo que você ainda não ouviu a voz dele. É aquele tempo onde você não conhecia que ele veio para te salvar, para te dar vida, porque isso é o Evangelho. Evangelho é anunciar as boas novas. E quais são essas boas novas? Que eu e você podemos ir para o céu. Eu e você podemos ter um caminho de salvação, porque o homem em si, sozinho, ele não pode se salvar. Mas Cristo Jesus, ele veio morrer numa cruz por mim e por você, para que eu e você pudéssemos voltar para o Pai. Aleluia! E se você é uma pessoa que já aceitou Jesus, mas se desviou do caminho dele, tem andado por outros caminhos, que essa palavra hoje vá de encontro ao seu coração, que caia um santo temor sobre a sua vida, para que você não entre nesse lugar onde você de repente não vai ter a oportunidade mais de se arrepender, porque esse véu vai cobrir os seus olhos, porque você voltou a praticar as velhas obras, o velho homem voltou a assumir o controle da sua vida novamente e você vai entrar em um caminho de morte, e eu quero te dizer, de morte eterna. Então que o Senhor hoje venha de confronto ao seu coração, para que você se arrependa, assim como em Apocalipse 2 diz: lembra-te de onde caiu, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras, para que você não faça como Pilatos, para que você não se isente, para que você não seja réu desse juiz que sentenciou a Cristo Jesus de forma errada e ele se ausentou achando que ele tirou o dele da reta, ele não teria consequência. Mas eu quero te dizer que assim como essa palavra chega a você hoje, essa palavra é uma palavra de salvação, mas se você desprezar ela, ela vai depois ser usada contra você, porque a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, ele deseja que todos sejam salvos, e ele ainda não voltou, porque existem pessoas que ainda não ouviram esse evangelho, mas quando chegar aquele grande
grande dia, você não mais poderá dizer: Senhor, eu não sabia, Senhor, ninguém nunca falou isso para mim. Então, que essas palavras sejam palavras de vida, não palavras de sentença que você terá que ouvir naquele grande dia, que te levarão, aleluia, para a perdição eterna, mas que essas palavras entrem no seu coração para que você possa ter a vida eterna. E esse é o desejo do meu coração para a sua vida, em nome de Jesus.